Exortação à unidade. Exortação, encorajar, unidade, união. Encorajar a união. É nesse sentido. Rogo, peço, para vocês, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Ensinar todos a mesma coisa, sem ensinar coisas diferentes, entende? Cada um ensinar de um jeito diferente. A gente tem que ensinar tudo do mesmo jeito. É nesse sentido que existe vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita, mediunidade, a cura através da mediunidade, os segredos do reino de Deus, que a gente vê espíritos, que a gente escuta o que os espíritos têm para dizer, que a gente conversa com os espíritos, que a gente incorpora os espíritos, que a gente psicografa o que o espírito falou pra gente. Psicografar é escrever no papel o que o espírito falou pra gente, é curar as pessoas através da sua mediunidade, os segredos do reino de Deus, que a gente tem que amar o nosso semelhante como a nós mesmos e fazer o local onde a gente vive em algo melhor para se viver. É nesse sentido. Não um de um jeito e outro do outro. Tem que ser tudo igual. É nesse sentido. E que não haja entre vós, entre vocês, divisões por causa disso. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental, porque o espiritismo, ele é mental, entende? É através da mente nossa que as coisas acontecem, entende? As manifestações espíritas. É nesse sentido. E no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Chloe. Chloe, uma frequentadora da igreja. As pessoas daquela casa, daquela frequentadora, de que há contendas, briga entre vós, entre vocês, por causa disso. Um ensina de um jeito e outro vai lá e ensina de outro. Um diz que existe manifestação espírita, o outro diz que não. Um diz que tem vida após a morte, outro diz que não. Entende? É nesse sentido. A gente tem que ensinar tudo de um jeito só, para as pessoas ficarem unidas, não desunidas. Refiro-me ao fato de cada um de vós, de vocês, dizer: eu sou de Paulo, do apóstolo Paulo, que ensina o espiritismo cristão, que existe vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita, mediunidade, a cura através da mediunidade, os segredos do reino de Deus, que a gente vê espíritos, que a gente escuta o que os espíritos têm para dizer, que a gente conversa com os espíritos, que a gente incorpora os espíritos, que a gente psicografa o que o espírito falou pra gente. Psicografar é escrever no papel o que o espírito falou pra gente, é curar as pessoas através da sua mediunidade, os segredos do reino de Deus, que a gente tem que amar o nosso semelhante como a nós mesmos e fazer o local onde a gente vive algo melhor para se viver. E eu de Apolo, um líder religioso que tinha o seu público, entende? Ele pregava do jeito dele. Pregava, ensinava do jeito dele. E eu de Cefas. Cefas era o apóstolo Pedro. Apóstolo, após Jesus. Pessoas que vão divulgar os segredos do reino de Deus. Primeiro a gente vira discípulo. Discípulo aluno de Jesus, depois a gente vira apóstolo. Depois que a gente aprende os segredos do reino de Deus, a gente vira apóstolo. Após Jesus, pessoas que vão divulgar os segredos do reino de Deus. Hoje em dia eles chamam de missionários. E eu de Cristo, de Jesus Cristo. Cada um para um lado diferente, entende? É nesse sentido. Acaso Cristo
Jesus Cristo, está dividido? Não. Foi Paulo, o apóstolo Paulo, crucificado? Não. Em favor de vós, em favor de vocês? Não. Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo, do apóstolo Paulo? Não. Dou graças a Deus porque a nenhum de vós, de vocês, batizei. Batizar são dois batismos: o batismo da água, que o João Batista fazia, e o batismo do Espírito Santo, que Jesus fazia. O batismo da água é só para dizer que existe Deus, Jesus, o reino de Deus. Traduzindo, o convite. E o batismo do Espírito Santo que Jesus fazia, já começa as manifestações espíritas. As pessoas veem espíritos, as pessoas ouvem o que os espíritos têm para dizer, as pessoas incorporar os espíritos, as pessoas psicografar o que o espírito falou para ela. Psicografar é escrever no papel o que o espírito falou para ela, é curar as pessoas através da sua mediunidade, os segredos do reino de Deus. Exceto Crispo e Gaio. Crispo era um homem comum que foi batizado. E Gaio, um homem comum que foi batizado no Espírito Santo. Aqui já começa os trabalhos mediúnicos, entende? É nesse sentido que o apóstolo Paulo também ele ensinava os segredos do reino de Deus, entende? Que existe manifestações espíritas, entende? É nesse sentido. Para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estefanas. Estefanas, ele era um homem comum e a sua família foi a primeira a se converter ao cristianismo. Eles foram as primeiras pessoas da cidade de Corinto, uma cidade portuária da Grécia. Eles foram os primeiros a ser batizados naquela cidade, entende? Além destes, não me lembro se batizei algum outro. No batismo do Espírito Santo, das pessoas se manifestarem, entende? Os espíritos se manifestarem para aquela pessoa. Uma sessão mediúnica. Porque não me enviou Cristo, Jesus Cristo, para batizar, mas para pregar, ensinar o Evangelho, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão, não com sabedoria de palavras, para que se não anule a cruz de Cristo, entende? Porque ele não pode ser além de Jesus, entende? É nesse sentido. E a gente tem que ensinar as coisas tudo de um jeito só, para não criar confusão e não criar divisão entre nós, entende? É nesse sentido. Esse é o Novo Testamento, o Espiritismo cristão.